Alan, presidente, muito boa tarde a você, muito boa tarde a todos os conselheiros e a todas as conselheiras, também aos demais participantes que não têm ligação direta, não são conselheiros ou conselheiras aqui do Conselho Municipal de Políticas Culturais, mas que têm o interesse, têm participado dos nossos debates em relação às ações de políticas públicas para o campo da cultura. É um prazer estar aqui na primeira reunião ordinária de 2022. Vocês sabem, desde o momento que nós assumimos a gestão da Secretaria de Cultura, um dos nossos principais focos é o de democratizar e ampliar o acesso às ações da Secretaria de Cultura, e muito se passa pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais. Não à toa o regimento dizia que a presidência era da Secretaria de Cultura, nós abrimos mão, a sociedade civil está governando brilhantemente com o Alan aqui, então é com muita honra, muita humildade e com o desejo de um grande ano para vocês que nós estamos aqui hoje. Estou à disposição para todos os tipos de perguntas e afins. Em relação ao convite às artes, havia uma demanda, contextualizando também para quem não estava acompanhando o debate de antes, de uma agenda, ponto 1, contínua da Secretaria de Cultura, ponto 2, uma tentativa mínima de redução de burocracia em relação aos processos por parte do público externo, e o ponto 3, redução de documentação interna dentro da secretaria. Nós desenhamos, juntamente com a nossa equipe, o caminho que seria a solução possível, o que a gente chama de convitão ou o edital de convite às artes. Ele nada mais é do que a junção de todos os editais dos convites, então música, teatro, dança, artes populares, etc., em um único processo somente. A partir disso, o candidato se inscreve uma vez no edital e coloca até 3 categorias que ele tem interesse, e nós criamos uma série de documentos só. Internamente, você facilita muito o andamento dos processos. Ponto 2, você resolve a questão da agenda, porque a partir do momento que você tem todos os editais, não vai acontecer o que acontece ao longo dos últimos anos, e com a maior boa vontade de todos os secretários e secretárias que passaram aqui, que é, encerra o convite à música, mas tem o convite à dança, encerra as artes visuais, mas aí ainda tem o convite ao teatro, aí toda semana nós temos que fazer publicações ou responder perguntas assim, não, tem agenda sim, mas não tem agenda daquele. Então, isso vai conseguir organizar. Nós também atualizamos alguns valores de espetáculos, dando um equilíbrio maior, e a ideia é que fosse lançado agora, no final de fevereiro, no final de janeiro ou começo de fevereiro. O edital já está na Procuradoria Jurídica para ratificar o termo de referência, a PROGE dando ok, ele é publicado. Então, eu imagino que até o dia 15, para ser bem pessimista, o edital vai ser publicado do convite às artes, aí é aquele processo normal, né? 45 dias de abertura, porque é um concurso, etc, etc, etc. O melhor dos mundos, ali em agosto, setembro, a gente já tem o resultado e começamos já a executar os projetos. Como vocês sabem, nós temos a filosofia aqui dentro da secretaria de correr com as coisas, de não deixar a burocracia, porque se deixar a burocracia, vocês estão cansados de me ouvir falar sobre isso, tudo anda, mas muito lentamente. A gente quer que a coisa aconteça o mais rápido possível. Então, é muito provável que talvez, até dependendo de como forem as condições, a gente consiga executar antes. O nosso grande inimigo hoje, olha que coisa, Nara, chama-se Covid-19. Eu pedi um relatório hoje cedo de alguns documentos nossos, alguns processos internos, porque eu estava acompanhando, não estava andando, eu estava na Secretaria de Fazenda. E normalmente lá as coisas de documentação de aprovação andam rapidamente. Aí eu liguei para o Chiqueto, né, o secretário de Fazenda, ele falou que tinha uma equipe toda dele de Covid, uma equipe toda de orçamento de Covid. Então, a dificuldade hoje que a prefeitura tem sido a Covid-19, né? Eu tive Covid recentemente, eu fiquei isolado, mas eu instalei o programa de aprovações de documentação aqui e continuei trabalhando. Mas, sinteticamente falando, ele está para sair, então foi para a Procuradoria Jurídica ratificar o termo de referência. A partir disso, é a diretoria de licitação que publica. Então, estou colocando aí no pior dos cenários 2 semanas. Em relação ao convitão, é isso, Alan. O Alan, eu gostaria de me inscrever para falar, fazer uma pergunta ao secretário. Boa tarde a todos os conselheiros, conselheiras, secretário, presidente. O secretário, só uma preocupação, a gente já conversou sobre isso, inclusive internamente no conselho e tal. Se porventura tiver algum pedido de impugnação,
algum questionamento, enfim, algum problema jurídico no trâmite burocrático, a gente tem algum instrumento que possibilite a realização das atividades de maneira desmembrada ou para tudo? É só uma preocupação nesse sentido operacional mesmo do convitão. Miguel, boa tarde a você. Minha internet deu uma picotada aqui, mas eu acho que o Miguel finalizou a pergunta? Sim, finalizei. Desculpa. Ok. Nós conversamos, nós tivemos essa preocupação também, inclusive por conta da conversa que a gente teve aqui em relação ao convitão com o Conselho, e nós questionamos tanto a Procuradoria Jurídica quanto a Diretoria de Licitações. A depender do questionamento, é igual acontece no Aniceto ou em outros editais. Se for por um item específico, não trava o edital como um todo. Agora, se for uma denúncia, um negócio, o edital está errado, aí trava o edital. Tá Mas, bom, historicamente, também, acho que é importante só registrar isso. Apareceu a pergunta do Ribamar aqui. É importante registrar isso. Historicamente, nós não temos, normalmente, questionamentos de itens, né? Quando acontece um problema ou com o edital, ou alguém faz alguma denúncia que o observatório pede para travar a licitação, não sei o quê. Agora, normalmente, itens específicos não, historicamente. Oi, Riba, boa tarde. Nós queríamos, e foi até falado em alguns momentos, que o convite ao cinema fosse um edital como são feitos os outros projetos, né? O convite à música, o convite ao teatro. Só que, dadas as condições do andamento dos processos da secretaria, nós não tivemos a capacidade técnica, nesse momento, de pensar um formato que funcionasse o convite ao cinema. E eu estou sendo muito franco com você. Então, nesse ano, especificamente, nós já até conversamos com o Paulo Campagnolo, nós vamos manter do jeito que está, mas nós propusemos uma mudança. O convite ao cinema esse ano, ele vai ter que prestar alguns serviços públicos para o município. Então, ele deve fazer 10 sessões abertas em locais públicos, 5 pelo menos são em ruas, calçadas, praças, etc., e 5 em escolas. Nós temos falado muito aqui, dentro da secretaria, e vocês que acompanham sabem, de que o trabalho da Secretaria de Cultura e de uma gestão é para a população. Artistas e Secretaria de Cultura são meio. Nós organizamos, nós pensamos, mas nós entregamos para a população. E uma das situações que nós temos com o convite, que é um excelente projeto, adoro o projeto, acompanho o projeto, é o que às vezes, e isso acontece também em outros setores, em outros projetos, ele é muito fechado para um público X. E há uma dificuldade de você expandir. Então, nós sentamos, conversamos, negociamos, ele vai ser público, um pouco mais público, vai atender mais pessoas a partir deste ano. Embora, no ano passado, nós também modificamos algumas questões. Ele ampliou o funcionamento do projeto. Tinha a sessão de sexta-noite, não estava sendo mais sábado à noite, presencial para quem queria ir. Também era disponibilizado o filme de forma online, para quem não quisesse assistir eventualmente de modo presencial, ou é de fora de Maringá, e no sábado à noite o debate. Então, ele já ampliou o atendimento do serviço. Agora, que para esse ano a gente não pode deixar passar novamente a discussão sobre ter um edital de um convite ao cinema mais próximo ao que são os outros convites, isso é inegável e a gente vai fazer. Eu não sei se isso vai ser tratado mais para frente, mas a questão dos pareceristas, né, para esse edital. Eu pedi para a nossa equipe fazer a contratação de fora, eles estão avaliando isso daí, mas a questão dos pareceristas são dois problemas, não sei se posso chamar de problemas, mas duas situações. A primeira delas é que é o custo, né? Então, se ele eleva o preço de você produzir um edital, então você tem que levar isso em conta. E o segundo, no Aniceto a gente teve um probleminha com algumas pessoas que, por serem de fora, de vez em quando as pessoas somem. Elas somem.
Parece piada, mas elas não atendem telefone, não respondem e-mail, não respondem WhatsApp. E aí, obviamente, que nós não publicamos essas coisas, a gente não faz uma denúncia numa rede social, mas as pessoas pressionam a Secretaria de Cultura, né? Por que vocês não dão resultado? Aí você fala, olha, a gente está resolvendo uma situação interna. É a situação interna que são alguns pareceristas que dão perdido. Então, nós estamos tentando achar o meio termo internamente aqui. Se perceber que funciona, tendo convitão esses pareceristas externos já, a gente manda tocar. Se achar que nesse momento ainda fica complicado, melhor pegar aqui de dentro. É, um, é recorrente, e aí é que tá, não é tipo a mesma pessoa, são as pessoas que somem, assim, muda, né? Uma vez sou eu que sumo, aí depois o Alan, depois a Nara, tipo, não é só o Vitor que some. Então é uma situação que a gente tem que pensar, porque, salvo engano, o edital de pareceristas acaba não gosto desse termo, mas enfim, não acaba punindo a pessoa por conta disso, né? É só tipo assim, não fez. Então é algo que a gente precisa resolver também. O edital funcionou bem, Vitor? Do Para pareceristas funcionou. pareceristas, isso. Funcionou. As pessoas se interessam. Oi, voltei. A Nara perguntou se o edital funcionou. Funcionou. Ô, Alan, o Vitor vai continuar na reunião? Porque tem outros assuntos, tá? Não, não, não. Tudo bem. Não, está numa fase anterior. Acho que todo mundo também sabe aqui, né? Um pedido do Conselho Municipal de Políticas Culturais e o interesse da nossa gestão de criar o diagnóstico da cultura. É um documento que vai nortear as ações que a secretaria, o conselho, os agentes culturais do município têm vai nortear para que a gente planeje as ações que nós queremos desenvolver ao longo dos anos. E depois de muita conversa, indicamos a partir do conselho, nós pedimos a contratação da FADEC, que é a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico da Universidade Estadual de Maringá, que na prática contrata, ela tem conhecimento para isso, pesquisadores da própria universidade para desenvolver os trabalhos. Nós agora estamos na seguinte fase, nós elaboramos o documento de contratação, o termo de referência, também para dar maior transparência, nós criamos, você sabe, né, uma comissão de acompanhamento por parte da sociedade civil organizada, digamos assim. Então, tem o Conselho Municipal de Políticas Culturais e também o Conselho e a Secretaria de Cultura. E esse termo de referência foi enviado na semana passada, não me lembro agora se quarta ou terça da semana passada, para a FADEC. O que a FADEC deve fazer oficialmente? E nós deduzimos que seria o que a prefeitura faria, né? Eles pegam um documento, eles encaminham para a procuradoria jurídica deles, a procuradoria jurídica deles, dando ok, o Leonardo Vanali, que é o professor presidente da FADEC, assina esse documento. Volta para a gente, eu assinei esse documento, aí vai para a nossa procuradoria jurídica, que na prática vai só avaliar a legalidade ou não, se tem algum outro tipo de problema. Então nós estamos nessa fase, se não tiver problema por parte da universidade, ou da FADEC especificamente, que eu acho que não vai ter, porque se tivesse, eu acho que pelo menos a gente já teria sido acionado, já iam ter falado, vai ter que mudar alguma coisa, não falou nada, eu imagino que por parte da prefeitura também não. Nós fizemos um descritivo bem longo e bem sério, justificando a contratação por meio de dispensa de licitação, por ser um serviço específico. Então está nessa fase. A partir da resposta da FADEC, que eu imagino que esteja na procuradoria jurídica deles, volta para a Secretaria de Cultura, a gente assina, encaminha para a nossa procuradoria jurídica e aí segue os trâmites normais. Se tudo der certo também, eu imagino que vai dar certo, esse mês já está publicado. Mas,
Alan, eu só queria fazer um registro, eu sei que você não perguntou isso, e eu acho que a gente precisa trabalhar cada vez mais com transparência, aquilo que é um erro da Secretaria de Cultura, a gente fala, aquilo que a gente não conseguiu fazer, como nós falamos do convite ao cinema, a gente tem que informar mesmo. Agora, o que aconteceu também em relação à FADEC, é importante não só cobrarem o Conselho e a Secretaria, mas é que a própria FADEC tem os trâmites dela, os pesquisadores que coordenam a FADEC tiveram alguns problemas internos lá, também de saúde, então tudo isso vai travando, gente. Não é só falta de vontade da gestão, falta de vontade dos conselheiros que não pressionam. Não. Nós nos reunimos, nós temos um grupo, constantemente nós conversamos nesse grupo, mandamos a documentação, pega a sugestão, pega apontamento. Aí tem a máquina pública que funciona, só que para ela ser tocada depende de pessoas. Aqui na secretaria nós estamos atropelando. Só que tem coisas que daí já não são a secretaria, né? São outros órgãos, que daí a gente tem que. Óbvio, nós pressionamos educadamente, mas pressionamos. Agora, Alan, só também para deixar claro, desculpa, rapidinho, para quem não está talvez tão dentro desse debate, nós articulamos e negociamos, então o Deprat tem participado, o Miguel, o Alan, o seguinte: a FADEC, além da gente contratar os pesquisadores, vai ter uma produtora cultural independente, digamos assim, contratada para acompanhar, que é a Laura Chaves, que todo mundo sabe do próprio currículo dela, da história dela na militância. Nós vamos montar um grupo de trabalho independente também para acompanhar, e nós exigimos que fossem entregues 2 relatórios parciais. Então, antes do final, que pode ser o contrato vai ser de 12 meses, vamos lá, então 1 ano, né? Vamos imaginar que começa em março ali a coleta. Antes do relatório final, do último documento, nós teremos 2 relatórios parciais, que a depender do andamento, dos trabalhos, da fiscalização do grupo de trabalho, dos pesquisadores, é muito provável que, se a gente não tiver tudo completo até a realização da conferência, nós vamos estar munidos de muitas informações já que dá para nos ajudar a pensar as políticas públicas para o futuro por meio desses 2 relatórios parciais. Então, a gente está muito crente, muito confiante de que a conferência desse ano vai ter muito mais dados subsidiados por conta desses 2 relatórios parciais que a FADEC deve nos entregar. Desculpa, Alan, só para lembrar isso.
Exatamente, né? Naquela ideia da gente dar transparência às atividades, quando nós fomos pensar em fechar o Calil Haddad para essa reforma, nós conversamos com o conselho e conversamos especificamente com o setor da dança, que é o que mais utiliza. Então, a Evelyn está aqui, pode confirmar, a própria Nara. E em outubro do ano passado, nós começamos as tratativas internas de solução do ar-condicionado. Naquele momento, olha que coisa, naquele momento, R$700 mil era o valor para troca do motor gerador do ar-condicionado, que é o que precisa trocar de fato. Agora, esse ano já foi para 1 milhão e alguma coisa, mas a média de R$1 milhão a troca. O que acontece? Nós começamos o trâmite, pegamos os orçamentos, foi até encaminhado para a licitação, e aí, em algum dos momentos, um dos técnicos da prefeitura pegou o documento e falou assim, bom, mas quem que é o engenheiro mecânico que vai assinar essa troca aqui? E dentro da secretaria não temos o cargo de engenheiro mecânico, né? Porque é a Secretaria de Cultura. Aí falamos, bom, vamos articular com a Secretaria de Obras. Aí, pasmem, a prefeitura tem 13 mil servidores, 13 mil. Não tem um engenheiro mecânico. A prefeitura não tem um engenheiro mecânico no quadro de funcionários dela. O que tem que ser feito, então? Tem mais ou menos umas 3 semanas nós começamos a resolver essa questão. A Secretaria de Cultura, junto com a Secretaria de Obras, vai ter que contratar uma empresa terceirizada de engenharia mecânica. Na prática mesmo, é um engenheiro mecânico que assina, ele tem o CREA, né? Esse cara vai ter que vir aqui fazer um laudo, autorizar, falar que essa é a troca mesmo. Aí, a partir disso, cria-se uma espécie de anteprojeto, que daí é colocado na licitação, para depois publicar a licitação e aí contratar o ar-condicionado, o equipamento mesmo, e fazer a troca. Pois bem, tudo na prefeitura tem as suas burocracias. Pedi um levantamento, falei, quanto tempo? Se tudo der certo, quanto tempo leva isso? Ah, vai passar do mês de maio, que era o mês que nós tínhamos colocado como prazo aqui. Eu falei, gente, então vamos chamar novamente a classe para discutir, ver o que a gente faz. Então, nos diálogos setoriais da semana passada com a dança, nós validamos esse assunto, o setor da dança entendeu e apoiou a possibilidade de reabertura do Calil, e foi o próprio setor da dança que sugeriu o seguinte, reabre agora, porque nós compramos o material de manutenção, os gases de manutenção do ar, então, daquele jeito, mais à frente, quando tiver, olha, a gente tem certeza que daqui, sei lá, 3 meses, tudo isso está resolvido. Aí a gente vai lá, chama quem tem que chamar, não sei o quê, fecha o Calil e faz essa troca. O motivo principal para reabrir é porque tem muitas escolas ou muitos grupos que precisam fazer alguma atividade ou alguma formatura, algum evento, alguma coisa, e essas pessoas iam ficar esperando a troca do ar. Então, vamos esperar lá junho, julho, agosto. Imagina, gente, chega maio, aí a gente fala assim, olha, a gente vai estender para dezembro, um exemplo só. Essas pessoas se sentiriam traídas. E esse é o tipo de coisa que nós não fazemos aqui na secretaria. A gente constrói em conjunto para dar celeridade ao processo. Então, é por conta disso que nós vamos reabrir. Estava esperando, inclusive, essa reunião com o conselho para falar de forma pública, e a gente deve soltar nas redes sociais, também na imprensa da prefeitura, essa informação. Daí, quem precisar fazer algum evento, alguma coisa, pode usar o Calil Haddad aqui, está funcionando, foi feita essa manutenção periódica recentemente. Aí, quando a gente estiver mais próximo de fazer a troca mesmo do ar-condicionado, aí a gente informa que vai fechar, conversa, negocia com quem tem que negociar, e aí a gente faz finalmente essa troca histórica. Cara, no ano passado, como a gente reabriu o Calil, eu não sei, a Nara que é da classe específica, a própria Evelyn, eu não sei, foi uma correria, então me parece que todo mundo que precisava desovar, digamos assim, desovou. Então não tem havido mais aquela busca constante pelo Calil. Também porque a gente falou que ia estar fechado, tal, acho que tem esse elemento, mas não tem. O que acontece é que são pessoas, às vezes, de fora, que não sabem que o Calil está fechado, aí ligam, pede, ou mesmo algumas secretarias aqui, que falam, olha, a gente quer usar o Calil. Falam, você quer usar? Tem esse problema. Tipo, hoje teve uma ação de educação aqui, até onde eu soube, funcionou tudo normalmente, e está nesse sentido. Agora, não está aquela busca que foi no ano passado, que todo mundo queria o Calil o tempo todo. Eu acho que também é o momento, assim, né? Foi aquele estresse, aquele pico, agora você respira e começa a se organizar novamente. A preocupação maior agora é com o Aniceto Mate, né?
É só essa questão de quem vai utilizar o espaço para isso, né? A questão de datas, enfim. Mas a nossa classe, ela conseguiu concluir, Vitor, né? O ano passado, graças a Deus. Mas não somente o nosso segmento, né? Existem outros segmentos para serem pensados, mas eu acredito que está bem tranquilo. Eu acredito que só é válido lembrar que pode acontecer de ter evento, né, até fazer essa troca do ar-condicionado dele não funcionar, como aconteceu ano passado, ok? Isso é fato que pode acontecer, né? Eu fui num evento de uma das escolas de dança que o ar não funcionou. Então, para a gente ter bastante pé no chão que isso está acontecendo, né? Por isso que precisa fazer essa manutenção com urgência, tá bom? Excelente, Nara. É exatamente isso. Vai ser colocado no contrato que existe esse problema do ar-condicionado, que pode ter qualquer alteração por decisão da Secretaria de Cultura. Mas esse é o contrato, é a letra morta. O nosso estilo de trabalho não é esse. Nós chamamos para conversar, nós explicamos, e aí tudo se negocia. Porque na prática, pelo que foi explicado para a gente, você pode fazer. O ar-condicionado vai ser trocado daqui 3, 4 dias. Você não vai tirar num dia e ficar 3 dias sem. É uma manutenção, um dia de serviço. Então, dependendo de como for, como aconteceu na reunião que nós tivemos ano passado com o setor da dança, se a pessoa quiser muito fazer, ela pode fazer, só que ela corre o risco. E para nossa surpresa, Alan, o pessoal que está acompanhando aqui, as pessoas entendem, porque é uma reivindicação antiga essa troca do ar. Então, assim, as pessoas não ficam, elas celebram isso daí. Então, é a questão do bom senso, é a questão de seguir com essa transparência, esse modelo de gestão de que as coisas são explicáveis, e aí a gente vai tocando. Não, a gente viu essa possibilidade, tentou, mas não, porque é como se fosse uma manutenção técnica. Você não pode falar que por conta de X o valor vai ter que ser Y, sendo que é uma espécie de manutenção.
Como nós sabemos que o Uniceta é muito procurado, nós já tínhamos pedido a expansão da capacidade do servidor de aguentar um número maior de pessoas. Isso funcionou. O que aconteceu dessa vez foi uma fatalidade, e foi por isso que nós conseguimos justificar com a Procuradoria Jurídica para aumentar o prazo. O servidor, ou a caixa de entrada, digamos assim, do servidor da plataforma Maringá Cultura encheu no momento das inscrições. Por isso que não havia como você enviar documentação, não havia a possibilidade de você clicar no botão, porque aquela caixa que cabia 10x estava cheio de 10x. Eles só conseguiram resolver depois que passou das 4 horas. Desde o primeiro momento que as mensagens de grupo, gente ligando, gente ameaçando a gente, fazendo post, Twitter, desde esse momento nós estávamos acompanhando para ver qual seria a medida a ser tomada. Nós pedimos um relatório para o setor de tecnologia da informação da prefeitura. A partir disso, nós começamos um diálogo com a licitação, começamos um diálogo também com a Procuradoria Jurídica do município. A partir do momento que eles validaram, porque é como se nós tivéssemos, a Secretaria de Cultura tivesse bloqueado a participação das pessoas. Isso é um problema pro edital. Foi entendido que dava para ampliar, fazer essa reabertura, e foi o que nós fizemos. O que tem que ficar muito claro, não, segundo o relatório do setor de tecnologia da informação, o site não caiu por conta de acesso ao mesmo tempo. Isso já tinha sido expandido. O que aconteceu foi a caixa de entrada do site lotou coincidentemente naquele momento. Aí o que foi feito? Nós expandimos agora mais 60 gigas, a gente pediu para a nossa equipe acompanhar periodicamente como que está essa caixa de entrada, porque são documentos que são salvos ali, para evitar esse tipo de problema. Agora, nós podemos e devemos pensar em alguma solução de curto prazo, se possível, para um novo portal, uma nova plataforma. E aí eu acho que pode entrar nesse sentido se nós trabalhamos em conjunto com o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Como tem gente que, enfim, fala 3, 4, 5 idiomas, vê editais de fora, participa de prêmios internacionais, acho que fica uma boa, presidente. Eu coloco, talvez, como desafio para vocês, fazer uma pesquisa entre os próprios conselheiros e podem apresentar para a Secretaria de Cultura um caminho possível. Olha, tem o lugar X que usa tal plataforma, o lugar Y que usa outra, e a partir daí a gente tenta dar um encaminhamento interno para tentar resolver. Agora, desde o primeiro momento, quem nos procurou, nós falamos que estávamos vendo uma solução, obviamente que não dava naquele momento para você falar qual era o problema, qual era o caminho, porque chega esse momento e as pessoas ficam desesperadas, todo mundo vira especialista jurídico. Todo mundo vira especialista jurídico. Porque a lei tal, porque não sei o quê, não sei o quê. E a gente, enquanto gestão, poder público, precisa se precaver e se proteger para, quando for dar a solução, fazer o encaminhamento correto e resolver o problema. Que foi o que a gente fez, expandimos mais durante uma semana. E olha que coisa, nós tivemos ao todo 172 inscrições nesse Aniceto, um número um pouquinho menor do que do ano passado. Então, acho que é isso em relação a esse Aniceto. Tem duas justificativas específicas. A depender do edital, ele fecha às 2 da tarde. Fechando às 2 da tarde, dependendo se você quer correr muito e se não deu nenhum problema durante o processo, você já consegue começar as habilitações no mesmo dia. E tem edital que não tem tanta concorrência, então você consegue reduzir o tempo para depois dar um resultado. O outro, e eu acho que isso foi da época do próprio Miguel, quando era secretário, que o que acontecia, e sempre acontece, e pelo jeito sempre vai acontecer, é que as pessoas começam a mandar mensagens, inclusive para os servidores, não para os cargos comissionados, porque a gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, chegava às 10h40 e mandava uma mensagem para o gerente financeiro, para o coordenador, e o cara está na casa dele, ele tem... Na prática, ele não tem obrigação nenhuma nesse momento. Isso criava problemas assim, gente, de ordem maior aqui dentro. Do cara chegar no outro dia puto, falando, porra, ninguém respeita meu horário. E aí,
o servidor também respondendo o produtor e o concorrente, o cara se ofendia e falava assim, pô, eu sou produtor, eu preciso de uma resposta nesse momento. Meu amigo, são 10h40 da noite, eu estou deitado com minha esposa aqui. Então, foi conversado internamente, pelo que nos informaram, que o melhor caminho seria fazer o edital até a tarde daquele dia, porque caso houvesse alguma dúvida, alguma coisa, se o produtor ou quem começou a escrever, quem está se inscrevendo, começou pela manhã, ele tem um período na manhã e uma parte da tarde para conseguir resposta. Agora, se a maior parte das pessoas acha que isso não funciona, se a maior parte entende que tem que mudar, eu acho que é um debate que pode ser feito, porque o objetivo também é que o maior número de pessoas concorra e a gente não tenha esses graves ou grandes problemas nos nossos editais. Não, agora, eu só queria dizer um negócio, eu sei que é um pouco chato falar isso daí, mas é o seguinte, gente. É, a gente tem. Aconteceu a fatalidade da plataforma, isso é um erro, ok. Agora, as mensagens que mandaram assim pra gente são absurdas. Teve uma que o cara mandou assim: pô, eu tô de férias em tal lugar e vocês me abrem o aniceto nesse período que eu tô de férias. Aí você vai responder pro cara, o cara se ofende, o cara vai fazer textão falando que a Secretaria de Cultura não se preocupa com ele. Então, assim, peraí, gente, vamos ter o bom senso também. Porque nós somos brasileiros, culturalmente a gente deixa para a última hora, todo mundo tem muita coisa para fazer, até aí, ok, é negociável. Agora, gente, cada mensagem que a gente recebeu assim, a gente que está em cargos de direção, gestão, a gente acalma o pessoal, que eu chamo, falo, peraí, gente, não, pô, o pessoal está estressado. Agora, quem está aqui de carreira e recebe essas coisas, enfim, acho que é importante também a gente pensar isso. Programação, execução, esse tipo de coisa. Eu acredito ser importante salientar o que o Vitor colocou, o porquê de ser nesse horário. Poucas pessoas sabem disso. Elas argumentam até as 24 horas do dia, né? Mas elas não entendem por que falta essa assistência. Então, assim, a gente tem que entender o porquê dos mecanismos. Depois de colocado isso, aí abrir para debate. Por exemplo, eu não tinha sabido disso, né? E faz sentido, não adianta nada também ficar até 24 horas do outro dia e não ter ninguém para me dar assistência, entende? Então, assim, é caso para se pensar realmente. E me desculpe, todo mundo quer que adianta o edital, quer que cumpra o ano. Tem que sair. Agora está em férias, enfim, é trabalho. Né? Então, acho que é irrelevante, às vezes, algumas mensagens mesmo. Eu só ia dizer exatamente isso. Na época que houve essa alteração, foi feita uma. Deixa eu começar aqui de novo, porque travou aqui. Na época que foi pensada essa alteração de horário nos editais, foi feito um debate junto com o Conselho e se incluiu um dia a mais, e no outro dia, no meio da tarde ou no final da manhã, se encerrava a inscrição do edital. Eu acho que, assim, sendo bem sincero, gente, o edital foi publicado com bastante antecedência. Claro, eu concordo que teve a questão da falha ali do sistema, que é uma outra coisa que não tem nada a ver com isso, mas, e aí a pessoa no dia da inscrição questionar o horário, eu acho que é uma falta de planejamento. Sendo no período noturno, é sempre um desafio muito grande para o órgão público deixar à disposição. Aí citaram até exemplos, mas o edital de Curitiba, o edital de não sei onde, beleza, se você precisar tirar uma dúvida de um problema que aconteceu no momento da sua inscrição, ninguém vai te atender ali no período da noite, né? Eu não vejo problema em continuar no meio da tarde ou no meio da manhã, desde que não se perca esse dia complementar aí que a gente colocava na época. Mas, claro, podemos abrir o debate e tudo mais, mas é uma questão que, no final das contas, não muda nada. Se a plataforma estiver bem estruturada, não importa o horário, ela vai funcionar e está tudo resolvido. Não, eu só queria reforçar que essa questão do horário, estabelecer o horário é esse, eu acho que tendo gente para responder, isso é o mais importante.
Mas eu acho que a plataforma a gente precisa evoluir ela mais. Por exemplo, ela, como ela está hoje, ela não é boa para você responder as coisas. Deveria ser passada para abas, cada uma das colocações do edital, onde tem... cada vez que você vai ter que entrar e responder alguma coisa, ele teria que ser em abas, como é o edital. Então você vai ter, tem a parte da justificativa, uma aba para justificativa, uma aba para documentação, uma aba para portfólio, uma aba, porque aí isso facilita a inscrição e facilita a conferência de quem está escrevendo. Hoje é muito difícil, porque você tem que olhar tudo, entrar em tudo, para conferir tudo, e por aba fica mais fácil. E a outra coisa é essa questão do problema que deu. Tudo bem, se aumentou a questão do servidor e tudo mais, onde estava o menino da TI que não esvaziou o espaço lá? Tinha que estar de prontidão, para não ter tido problema. Então, quando chegaram no próximo aniceto, principalmente o pessoal da TI, não paga hora extra lá nos 2 últimos dias para esse povo, sei lá, para eles ficarem em prontidão 24 horas para que o problema não aconteceu, porque, assim, nós estamos falando dos 2 últimos anos, mas os 3 últimos anos nós tivemos um problema de lentidão. Então, quer dizer, isso é uma coisa que vem acontecendo. Agora, se o Vitor falou, não, nós estamos aumentando a banda, tal, tudo bem, mas mesmo assim, se não tiver alguém de prontidão do pessoal da TI, os problemas vão continuar acontecendo, né? E é a única coisa que a gente pede, né? Que a gente esteja, a gente consiga fazer as inscrições, né? Dentro do período que está, e sabendo que o brasileiro deixa sempre para a última hora, né? Eu soube desse problema da resposta, eu puxei a orelha de quem soltou essa resposta, porque internamente teve uma reunião, falei, quem procurar, estamos avaliando. E aí depois me vieram pedir desculpa, aqui que soltaram um e-mail errado, tal, não sei o quê. Isso também não pode acontecer, não. Quanto ao que o Maurício sugeriu, faz todo sentido, a gente tem que pensar nessa nova possibilidade de site, inclusive talvez essa possibilidade da aba. E sobre o serviço de TI, me parece, aí foi o que nos falaram, que nos anos anteriores, de fato, o problema era da capacidade do site, do servidor, de aguentar o número de pessoas. Então, para esse ano, a gente já tinha pedido para expandir a banda, né, esse é o termo, para não ter esse problema. E não teve o problema de pessoas, a questão foi a caixa de entrada.
Mas eu sei que você falou meio brincando de pagar hora extra ali para o cara da TI, mas o que a gente fez agora, a gente definiu internamente aqui, olha, está chegando o prazo dos editais, principalmente do Aniceto, deixa alguém cuidando, olha lá como é que tá, paga o que tiver que apagar, que isso não pode acontecer novamente. Mas então eu agradeço as sugestões aí. Quanto ao horário, vocês podem debater e ver o que é melhor. Na prática, a legislação indica que editais de modalidade de concurso, como é o edital do Aniceto, tem que ficar 45 dias aberto. Esse sem o prazo, sem a prorrogação, ficou 47, porque é aquilo que o Miguel falou, na época da gestão dele, era tipo esse um dia a mais ou meio dia a mais além dos 45 dias. Dessa vez não colocamos 47, porque é como se você passasse daquela meia-noite do dia anterior para as 2 horas do dia, para as 2 da tarde ou 4 horas da tarde do dia seguinte. A questão é que teve um problema, monitoramos e resolvemos. Sim, fazer só um comentário sobre isso. De fato, a plataforma ela veio pronta, né? Ela veio pronta do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. Então, ela vem pronta do então Ministério da Cultura. Foi feita algumas adaptações dentro do setor de TI da prefeitura, mas ela é engessada. Embora seja um open source, né, não tem muito o que fazer, tem coisas que são muito difíceis de se mexer. Talvez eu queria trazer aqui essa sugestão, como essa é o caminho, esse tem sido o caminho utilizado para as inscrições online, e a gente já está fazendo isso, se eu não me engano, desde 2018 ou 2019, talvez chegou o momento de abrir uma licitação para se contratar a construção de uma plataforma dentro da nossa demanda, e que seja feita especificamente para essa finalidade. Mesmo que demore, paralelo a isso, a gente vai utilizando a plataforma atual, mas daqui um ano e meio, a gente tem a plataforma que seja nossa, né, sob a administração nossa e tudo mais. Então fica aí uma sugestão para talvez a gente discutir esse tema em algum momento.
O Alan, na época, a gente chegou também a procurar o sistema do Estado, que ele é bem mais dinâmico, né? Tem as abas, como o Maurício comentou. Só que lá em 2018 ele não estava operacional, ele não estava funcionando, ele não tinha sido operacionalizado. Agora já está, né? Todos os editais do Estado estão sendo feitos por meio da plataforma Paraná Cultura. Talvez seria o momento da Secretaria de Cultura fazer um pedido para a superintendente a Luciana, tentar buscar uma parceria com o Estado, com a Celepar e tal, para viabilizar essa estrutura do Estado, que já está pronta, né? Basicamente está pronta. Só para reforçar isso que vocês dois falaram, que eu acho muito legal, a Luciana vai estar em Maringá nos próximos de 10 a 15 dias para fazer um balanço da gestão e colocar as novidades para esse ano com relação à cultura. E ela vai estar presencial em Maringá. Então, de repente, é uma oportunidade legal da gente já levantar isso e tentar trazer esse avanço, de repente, para os nossos editais de conseguir, de repente, usar essa plataforma dela. Sim. Então, Uhum. Não, mas, o Alan, eu entendo que é mais ou menos o que aconteceu no passado, né? O governo federal, na época, passou o código foi instalado aqui no servidor da Prefeitura de Maringá, a administração é todo Maringá e tal. Imagino que seria o mesmo com a Celepar, passa o código, instala tudo no servidor aqui de Maringá, né? a gente se compromete a ver essa questão também da plataforma do governo do estado e depois dar uma resolução, uma resposta a vocês. Acho que fica como desafio informal quase, mas desafio mesmo, todo mundo aqui tem meu telefone, se descobrir uma possibilidade, olha, tem uma empresa em Maringá que faria uma parceria, dá para tentar fazer um teste, alguma coisa, manda para a gente. A única questão que nós temos com o governo do estado, a Rome não está aqui hoje para dizer, mas é que o Pergamon, que é o sistema de bibliotecas que é mediado pela Celepar, dá uns problemas e aí o contato com a Celepar também é difícil. Então, o mundo ideal seria contratar talvez uma empresa privada que fizesse o site e desenvolvesse, como o Alan falou, com aquilo que a gente precisa e a gente ter o cara de referência ali, olha, deu problema tal, tem que resolver. E talvez fazer um contrato, se der tudo certo, de 2, 3, 4 anos. Só que daí, né, gente, passaram-se 2, 3, 4 anos e depois. Mas essa é a situação. Nós queríamos muito, muito, mas é uma briga que é muito mais complicada. A Maria Gabriela Brandino estava citando em relação à SAS. Nós queremos que o setor de tecnologia da informação tivesse pessoas especialistas por área, digamos assim, mas é impossível. O cara faz um concurso lá, ele não quer saber se ele vai trabalhar com plataforma de cultura, não sei o quê. Então, é um sonho. Dá para pensar nessas possibilidades. Agora, isso de ter especificamente dentro da estrutura da prefeitura é quase impossível, para a gente ser bem sincero. Todos, todos. Não, mas existe um estudo interno já da implementação do SEI, né, que é um serviço, é uma sigla para processos internos tal, que o poder público em várias partes usa. E agora a gente já começou a assinar documento pelo SEI, fazer trâmite enfim, de situações pelo SEI, e a ideia, mas isso é de 2 ou 3 anos, é começar a transformar inclusive os editais em documentos pelo SEI. Aí diz que vai ter um treinamento para o cidadão, um vídeo padrão para ele saber como é que ele participa, porque sem contar da burocracia, que é você separar papel, etc., é um gasto muito grande.
e é um tempo de servidor, então precisa daquele cara que só pega o documento, leva o documento, o cara que confere, só carimba o documento. Então, são serviços que hoje você pode reduzir tranquilamente e ter uma eficácia maior da gestão dos recursos públicos. Bom, começando pelos editais, o Bolsa Pesquisa está na fase de avaliação de mérito. Então, o pessoal está até o dia 14/2 para fazer essa avaliação. E o Trajetórias teve recurso. Então, está na fase da contrarrazão da análise de mérito, que vai até o dia 3 de fevereiro. Obviamente que se tudo der certo, correndo com os prazos, o Trajetória muito provavelmente já tem o resultado final agora, já em fevereiro. Os pagamentos devem começar em fevereiro. O Bolsa, se der tudo certo também, começa agora em fevereiro os pagamentos, mas é mais provável que a gente finalize todo o processo técnico em março. Então, em relação a esses dois editais, é essa questão. Em relação ao Arte nas Praças e Parques, são duas questões. A primeira delas é, nós tivemos em 2021 uma série de desafios a serem resolvidos. Com a Covid-19 em 2020 e também no ano passado, e também nesse, né, porque parece que a gente esqueceu que passou, que a pandemia continua, né, a pandemia não passou ainda. Dentro da Secretaria de Cultura havia uma série de problemas, e vocês sabem, e nós tivemos o desafio de gerir na prática 3 anos em 12 meses. Nós tivemos que pegar projetos de 2019 e de 20, além dos projetos de 2021, para organizar e fazer. Então, nós, na hora da organização dos eventos, nós pensamos em fazer o Artes nas Praças e Parques no final do ano passado ou no começo deste ano, por questão de organização e logística. Na hora que eu pedi a documentação e as informações relativas a esse edital, tinha a questão de sonorização e palco, que havia previsão de contratar uma empresa, só que isso não foi possível fazer em 2020, porque naquele momento a diretoria de licitação autorizou só que 3 editais fossem lançados. O que nós fizemos? Assim como nós lançamos os editais Trajetórias e Bolsa Pesquisa, nós lançamos um edital de contratação de sonorização, palco, camarins e afins. E já temos essa resolução. A partir disso, nós organizamos para o começo deste ano a realização do Praças e Parques. O que nós queremos fazer? A gente quer que exista dentro de Maringá uma agenda de ações culturais para o ano todo, não só de março em diante. Então, nós já fizemos agora em janeiro convite ao teatro, fizemos um convite às artes populares, fizemos algumas outras ações. Em fevereiro, nós vamos começar a executar alguns projetos, entre eles o Arte nas Praças e Parques. Então, foi por conta disso que esse edital veio para esse momento, foi uma decisão de gestão de ter que organizar e para resolver também esse imbróglio que havia da contratação de uma empresa para fazer a sonorização e liberar os equipamentos necessários para a resolução, para a execução de um projeto do nível do Parques e Praças. Ele também casa muito com o que nós temos feito dentro da gestão, que é o de descentralizar as ações. Então, ele vem nesse momento de crescimento, no fortalecimento de políticas públicas nesse sentido. Então, são essas as razões
que justificam o edital Praça e Parque ser realizado nesse momento. Eu fui contemplada, né? E eu fui pega de surpresa com algo que foi bem delicado para mim. Eu não sabia que eu teria que atender os municípios de Guatemi e Floriano dentro do edital. E quando a CEMUC entrou em contato comigo, eu falei assim, então vocês vão disponibilizar pelo menos o transporte, então, dos bailarinos, né? Não, você tem que arcar com o custo disso. Então, já é emergencial. Eu não sabia que iria atender essas regiões, embora seja, né, considerado distrito, né, de Maringá tal, eu acho que a gente devia ter tomado esse cuidado, porque esse dinheiro ele já era para sanar algumas dívidas, né, e acabou que agora só vai, e assim, até eu falei, poxa vida, tem transporte aí, não dá para facilitar, pelo menos, porque, né, não é que eu não queira ir para lá, muito pelo contrário, gente, a gente quer fazer mesmo, mas, enfim, entende o que eu quero dizer? É um edital específico, né? Não é, um edital dentro das comemorações, enfim. Bom, primeiro que a gente aceita todas essas críticas, a gente tem que ter humildade de falar se errou, onde errou e quando falhou. Então vocês têm toda a razão a partir do momento que apontam que nós falhamos por ser um edital emergencial de só resolver agora. Eu não preciso ser o advogado da gestão que estava aqui antes, mas estando agora na gestão, eu sei que nem tudo depende da Secretaria de Cultura. Então, naquele momento, a diretoria de licitações, que tem recursos limitados de pessoas e de fiscalização de processos, falou que aquela gestão da Secretaria de Cultura tinha que lançar 3 daqueles 5 editais previstos. Eles fizeram uma aposta, pode se dar esse erro, e depois nós chegamos aqui para consertar. Agora, que a gente vai levar essa crítica como algo para se refletir, para numa próxima acontecer, vocês não tenham razão, vocês não tenham dúvidas em relação a isso. Porque essa é a importância de se debater com um conselho qualificado e plural como esse. É de ouvir elogios quando a gente faz alguma coisa certa e de ouvir o puxão de orelha quando a gente precisa ouvir. E agora a gente ouviu,
vamos realizar numa próxima. Tomara que não aconteça, né? A gente tem mais editais emergenciais na prática, né? Vamos ter só editais para a gente fomentar e trabalhar, sem editais emergenciais, para que não ocorra novamente esse tipo de problema. O que aconteceu também, aí não é especificidade da cultura, e eu já falei para alguns de vocês em momentos diferentes, é que em 2020 e 2021, o volume de trabalho da diretoria de licitações, principalmente por conta da Covid, aumentou significativamente. Isso aumentou também o período, o prazo de você finalizar um edital. Tudo estava demorando muito mais. Eu pedi um relatório uma vez, uma contratação de inexigibilidade antes da Covid, demorava aí 18, 20 dias, e tocando de boa. Hoje, apressando 25, 30 até 40 dias. Porque as pessoas... Parece bobagem, né, gente? Mas não é. Quem trabalha no setor público aqui, o Greg é professor da rede municipal, ele sabe do que eu vou falar, a própria Maria Gabriela, as pessoas adoecem, as pessoas tiram licença, as pessoas pedem para sair do setor, acontece de tudo dentro do setor público, é completamente diferente da realidade da iniciativa privada. E aí tem umas questões que são absurdas, eu repito, que tem locais que só tem um servidor que faz aquele tipo de serviço. Assim, se esse cara tossiu no dia e não foi trabalhar, ninguém mais toca o processo dele. Há uma briga muito interna envolvendo os secretários, pedindo um concurso assim, amplíssimo para que venham mais servidores, inclusive para que a gente tenha mais possibilidade de manobras entre as secretarias quando faltar alguém você substituir rapidamente, porque senão, meu amigo, é complicado. Só um segundo, por favor. É isso. Eu tô dando risada porque o vídeo do prefeito pegou a gente de surpresa também, assim. Então, o homem que divulgou lá. Eu recebi o vídeo e falei assim, meu Deus, divulgou, né? Porque... Mas aí é aquela questão, né? Como é que você vai falar para o prefeito para ele não divulgar? Gente, a ideia do Bolsa é um dos sonhos que nós vamos realizar aqui, uma ideia de muitas cabeças, e algumas delas estão presentes aqui. Acho que a Nara, o Leandro Foz, que é assessor de Biazon, também estava presente, e eu costumo brincar que nós casamos a fome com a vontade de comer. Dentro do Plano Municipal de Cultura, existe a meta de criar uma escola técnica de artes e de cultura, e em algum outro momento tem o item de criar uma continuidade de contratação de artistas. E nós aqui, enquanto gestão, tínhamos o interesse de criar um projeto que expandisse o número de aulas, oficinas e outras atividades culturais por espaços públicos pela cidade e, ao longo do ano, contratando mão de obra local. Era um desejo nosso, e uma vez, não sei, Nara, se eu posso contar essa história, acho que eu posso, né? A Nara, o setor da dança, estava se movimentando, pensando num projeto de dança para o município. E a Nara apresentou para a gente falou assim, olha, vamos pensar junto.
nós tínhamos uma ideia X, a Nara tinha uma ideia Y, e a partir disso nós desenhamos em conjunto também com nossos servidores, também com a Câmara de Vereadores que está interessada no assunto, e nós desenhamos uma lei, que eu costumo brincar assim, é uma lei, ela é grossa a lei, assim, ela é completamente generalista. A ideia é que a Câmara de Vereadores autorize o Executivo, especificamente a Secretaria de Cultura, a fazer contratação de professores instrutores, então pessoas formadas na área, estudantes estagiários daquele segmento, e técnicos de som, luz, etc. E tal. Com isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter professores dando aula no CAC, na Casa da Cultura, no Centro da Juventude, se for o caso, no CSU, descentralizando as atividades culturais e contratando muitos dos nossos colegas, das nossas colegas que trabalham nessa área e às vezes não concorrem a editais ou não querem só concorrer aos editais. Nós fomentamos a classe como um todo, entregamos um resultado para a população. Além disso, nós resolvemos um problema assim, que é histórico na cidade e da prefeitura como um todo, mas agora, Maria Gabriela, desculpa que eu vou puxar a sardinha aqui para a nossa Secretaria de Cultura, que é o da contratação de servidores. Hoje nós não temos, por exemplo, nós não temos hoje para ser chamado técnico de som e técnico de luz, por exemplo. Não tem. Então você tem o Locatelli aqui, o Paulinho da Casa da Cultura, que agora está no Reviver, os meninos aqui do Calil, e normalmente a gente consegue dar um jeito e todo mundo reveza, mas tem vezes que você tem espetáculos a semana toda e você não tem gente. Com isso, hoje nós temos uma professora de balé só, a Suzy. O que nós também vamos fazer? Nós vamos conseguir contratar pessoas para suprir essas necessidades de servidores que nós temos dentro da secretaria. Porque se você vai pela prefeitura, você precisa fazer um concurso público, homologar concurso, enfim, toda aquela burocracia. Então nós vamos resolver no primeiro momento. Nós vamos dar atividades gratuitas para a população, nós vamos girar a economia do setor da indústria criativa, pegando as mentes que pensam e executam projetos na cidade, e 3, nós vamos resolver a situação dos servidores, das servidoras ou de equipe que nós precisaríamos para fazer os nossos trabalhos. Estrategicamente, nós pensamos, depois que a lei for aprovada, em fazer decretos regulamentando os segmentos. Então, por exemplo, mais ou menos assim, vou deixar bem claro. Para a pessoa ser professora de dança, ela precisa, sei lá, ter 5 anos de experiência, ter 2 espetáculos, não sei o quê. Só que para as artes populares, por exemplo, não tem como essa pessoa, porque é um saber popular. Então você vai precisar regulamentar os decretos por segmentos. O que nós desenhamos internamente? A partir do momento que a lei for aprovada, nós devemos chamar um debate para fazer esses decretos, ou fazer uma consulta pública, se for o caso presencial, faz uma audiência pública, discute tudo aquilo que for necessário. Se tiver, dependendo das condições da Covid, faz online, passa pelo conselho e debate. Estrategicamente falando, nós devemos começar com o setor da dança, as contratações, pelo simples motivo de é o setor que, no primeiro momento, mobiliza o maior número de pessoas possível, e nesse momento que ainda a gente sofre ataques de pessoas que são contrárias à arte, que acham que cultura é baboseira, que não sei o que, quanto mais gente você agrega no projeto inicialmente, colocando o filho dessa pessoa lá, a sobrinha, a tia, você consegue fazer uma defesa muito maior do projeto, você consegue ter muito mais gente mobilizada. E segundo, porque é um setor que há anos vem brigando com a Secretaria de Cultura, vem cobrando e vem apresentando projetos. Então, além da gente honrar com a palavra, com o combinado de que nós vamos fazer para todos os setores, mas também para a dança, nós começamos numa articulação estratégica de mobilização de número de pessoas, de número de alunos, para que toda a cidade fale sobre esse projeto e que a cada ano que passar, nós expandamos cada vez mais. Aí a gente faz primeiro dança, na sequência ali música, o teatro, aí depois literatura, depois... Isso a gente vai ver num outro momento. Então, grosso modo, essa é a ideia do Bolsa Artista, que nós estamos chamando de Bolsa Artista, mas na prática é a contratação, a pessoa vai dar aula no espaço do município, recebe um valor, e a partir disso também, estou concluindo já, porque esse projeto enche os nossos olhos aqui, nós vamos conseguir criar, se der certo no primeiro ano, né, mas vamos supor que seja no segundo, uma companhia estável de dança, depois você consegue criar um grupo de música para o próprio município, você consegue criar um grupo com alguma atuação específica, talvez, no teatro, então você consegue fazer muita coisa num projeto que resolve problemas históricos,
pensando nessas articulações, planejamento e visão de futuro, que é o que a gente tem buscado tentar construir em parceria com cada um de vocês aqui. Olha, nós pensamos, o que que foi colocado? O que que nós pensamos? Eu não lembro de cabeça se está na lei agora, tá? Talvez esteja, talvez não esteja. Mas nós vamos desenhar, se não tiver na lei, vai estar nesses decretos que regulamentam. O professor que deu aquela aula, ele vai ter no final do ano uma avaliação dos próprios alunos, salvo engano, dos pais e também da Secretaria de Cultura. E a partir disso a gente vai dar um peso, como se fosse avaliação de edital. Se essa pessoa conseguir a nota X, por exemplo, ela tem a possibilidade de renovação. Nós colocamos daí a limitação que eu acho que é até de 4 anos, pensando primeiro na continuidade, e segundo, continuou, estruturou o projeto, as pessoas estão sabendo como é que funciona, o próximo professor, a próxima professora que entrar, já sabe como é que é o andamento dele, muito provavelmente as pessoas se conhecem do setor, e aí você tem uma rotatividade pelo menos, garantida pelo menos depois de 4 anos. Então nós pensamos nisso, vai ter uma avaliação, eu não lembro se os pais entraram, mas dos alunos, eu acho que entraram, dos alunos, dos pais e da CEMUC, cada um com peso, e aí ao final se a pessoa atinge a nota X, ela está automaticamente, o contrato dela está renovado por mais um ano, por até 4 anos, né? 1 ano mais 3. Acho que ficou assim, foi por isso que a gente pensou. E quanto ao teatro, eu posso estar muito enganado, eu sempre confundo, cara, é muita informação na cabeça. Mas primeiro é dança e depois teatro mesmo, assim. Às vezes eu falo que é música, mas eu acho que é teatro, que é a segunda, por conta exatamente do Tisley. Como você falou do Tisley, eu lembrei dessa situação. O Danilo perguntou aqui, existe planejamento com prazo? Existe, a Yanara está aqui como testemunha, nós corremos para fazer acontecer no passado, mas entraves burocráticos fizeram com que demorasse. O que acontece agora? Ele foi para a Câmara de Vereadores, estou respondendo a pergunta do Danilo, não sei se ficou claro aqui. O projeto foi para a Câmara de Vereadores, só que a Câmara só volta a ter sessão, acho que é na segunda ou terceira semana de fevereiro.
Eu não sei se nesse momento eles já começam a correr os processos internos na Câmara, não sei se começa. Eu imagino que sim. Então, nós estamos desenhando aqui que até março deve ser aprovado em 2 discussões. Como é um projeto de interesse do Executivo, assim que voltar, a gente vai e o prefeito assina, né? Ele publica essa lei. Na sequência, a gente já deve estar com as minutas dos decretos regulamentadores dos setores prontos. A gente vai para o debate, vai para a consulta pública, resolveu isso, vamos fazer acontecer. A questão é, pelo setor da dança ser o primeiro que vai ser contemplado, nós vamos correr já com ele, especificamente com ele, e grosso modo, o que a gente tinha pensado, mas pode ser validado depois, grosso modo nós vamos fazer chamamento público, então a pessoa se inscreve lá, não sei se dentro da plataforma Maringá Cultura, se num formulário simples, isso a gente não desenhou ainda que ela tem interesse. Agora vamos supor, né, colocar uma imagem aqui. A Nara não tem interesse em trabalhar para o município, então nós vamos convidar a Nara para ser uma das juradas. Aí tem a Nara, mais 2 jurados, vamos colocar lá os critérios de avaliação, a partir daí os selecionados começam a prestar o serviço para o município. No nosso cronograma, a partir desse atraso do ano passado em relação à burocracia da prefeitura, nós queremos iniciar em agosto e setembro desse ano o projeto. Aí começou da dança, finalizou a lista, tudo certo, iniciamos 2023, perdão, com o teatro, aí já organiza depois, se der certo, funcionar no meio do ano, já coloca música e depois a gente pode já fazer esses que são segmentos menores, entre aspas, né? Então, literatura talvez, algo para o audiovisual também, enfim. Se der tudo certo, como nós estamos esperando, Nara, isso aqui vai tocar o coração das pessoas e vai fazer grandes mudanças. Então, estamos trabalhando para seguir, para fazer acontecer o mais rápido possível. Nós tínhamos muita preocupação, Ana, com o processo de continuidade, sim, tá? Principalmente porque, vou falar do segmento da dança, né? Mas eu acredito que em todos os segmentos isso é muito importante. Senão você não vê a evolução do trabalho. Isso foi discutido muito, 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 muito. Mas, devido à celeridade, né, a gente precisava fazer com certa rapidez, ficou-se de combinar esse debate, porque cada segmento tem suas especificidades, ok? Por exemplo, tem coisas da dança, né, que são tratadas de maneira diferente do teatro, da música, então, cada segmento vai ter que ter, vamos dizer, a sua cartilha, né? Por exemplo, para fazer a primeira companhia, já de imediato, não adianta esperar a escola funcionar, né? A não ser que tenha bastante aluno no nível 9º, exemplo. Mas vai ter que abrir audição. Então, isso é uma especificidade da dança, um exemplo. Mas daí o Chico e o Vitor, né, junto com os demais vereadores e colegas da dança que estavam presentes, entenderam que isso a gente debateria agora posteriormente, tá bom? Então, acho que agora é isso que o Vitor falou, tá? O grosso, né, para a gente agora poder chegar. Mas a continuidade, ela é muito importante, porque não adianta nada ter um professor, né, que faz um trabalho bom, de repente, no outro ano ele não está mais. 20 horas semanais, eu acho que era 2 alguma coisa, os valores para o professor contratado. Acho que era isso, de cabeça. 20 horas semanais. Inclusive que a gente pensou que é para permitir que a pessoa também faça alguma outra atividade e por não ser um contrato de dedicação exclusiva, né? Porque isso daí configuraria a terceirização, aí seria um outro regime jurídico. Orçamento para isso temos, Vitor? Temos. Para esse ano, inicialmente, como nós vamos começar a partir do segundo semestre, nós reservamos inicialmente R$ 72 mil. Mas o orçamento é uma peça que vai e volta. Se por um acaso faltar ali, a gente consegue suplementar do nosso próprio recurso. Sobrar, a gente vai fazendo de uma outra forma também. Mas inicialmente, para o segundo semestre, são R$ 72 mil.
Isso que nós vamos discutir depois com os segmentos na hora de regulamentar o decreto. A ideia agora, nesse primeiro momento, é você fazer uma lei grossa, assim, que você autoriza a fazer isso. Aí depois vamos ver a partir da procura, da oferta, do debate, o que nós vamos conseguir fazer. Agora, de antemão, Sueli, temos interesse sim. Se tem pessoas procurando, vamos dar um jeito e vamos fazer. E aí tem uma pergunta da Maria Gabriela também aqui, é isso? Não, é isso que eu tinha explicado, né? Primeiro a gente aprova a lei, depois regulamenta os setores. Tá. Eu queria fazer uma pergunta. Se tem alguma preocupação também em relação a teatro de bonecos, assim, alguma coisa mais específica, né, para essa área, nessa proposta nova aí, que eu achei muito boa, muito legal, viu? Parabéns, Vitor. Achei muito massa isso. Ô, Sandro, obrigado. Eu acho que a resposta vai no mesmo caminho da própria Sueli ali. Na hora que for debater com os segmentos, o decreto de regulamentação, eu acho que dá para especificar e colocar teatro de boneco, sim, que tem um apelo de procura muito grande. Então, pode ficar tranquilo que, se tem interesse, a gente dá um jeito e faz. Exatamente. Bom, Nara, aí, ó. Eu quero mesmo parabenizar, porque assim, foi muito rápido e nasceu junto com aquele debate da escola municipal, né? Então, assim, talvez não deve estar pensando assim, porque dança, né? Mas é porque surgiu dali, tá? A necessidade da escola de dança, da companhia estável, aí veio com a ideia Y, né? Do Bolsa Artista, então, assim, foi amarrando uma coisa na outra, tá, gente? Eu acho legal vocês saberem disso. Desculpa, estou meio atrapalhado aqui. Bom, é o seguinte, eu não estava no começo, realmente, eu perdi. Ah, tá. Não, eu acho assim que dentro da questão é o seguinte, por mais que tenha começado o primeiro lampejo aí, as ideias com a dança, mas como você está lidando com uma questão pública, com a democracia, né, essas coisas assim acabam tendo que caminhar para outras áreas também, né? Eu acho que, inicialmente, é importante. A dança, inclusive a dança em Maringá, eu acho que é a mais antiga né? Fora a música, né? A música tem desde o ritual, né?
desde antes da Grécia Antiga, né? Então, eu acho assim, da antiguidade. Mas a dança também, é claro, é um ritual. Mas, assim, aqui em Maringá mesmo, né, a dança ela chegou primeiro no mercado. Ela conseguiu espaço no mercado, nas academias e tal. Mas eu acho importante isso, eu acho importante que comece, né? Comece por algum viés e depois vai buscando as outras áreas, vai integrando e vai especializando, né? Porque hoje em Maringá, por exemplo, na minha área, meio teatro de bonecos, a gente tem uma coisa muito mais específica do que o teatro de ator carne e osso, né? Que a gente fala, né? Então, se bem que as duas evoluíram, né? As duas linguagens evoluíram. Então é só isso que eu queria falar. Eu acho que é importante isso e eu estarei disponível, solidário para qualquer tipo de ajuda que precisar, né? Porque eu tenho interesse na minha área, né? É por isso. Obrigado, Alan, pela fala. Peraí, não consegui. Escutou, mas eu não tenho imagem. Eu falei sobre a dança de salão, porque como eu trabalhei 40 anos nessa área, e na área popular da dança, que entra salão popular, frevo, cataratu, etc., e dança folclórica, nós temos uma comunidade na nossa cidade de terceira idade, e mesmo comunidade geral, que são apaixonados pela dança de salão. E a dificuldade de ter professores realmente com capacidade e, vamos dizer, com didática pedagógica para trabalhar dança de salão e para manter isso. Por isso que eu me preocupei, foi a minha área de atuação, vocês sabem disso, né? Eu comecei dança de salão em 1980 aqui em Maringá, cheguei a ter 120 alunos numa sala no SESC, e foi muito bom. Era só sobre isso. Nara, minha linda, você é meu carinho mesmo, e eu quero estar discutindo isso junto, porque eu quero trabalhar com a terceira idade, com dança de salão, nesse projeto, ok? Só tchau. Parabéns novamente aí, Vitor e Nara, pela ideia. Realmente faz muito tempo que a gente tem ouvido essa discussão necessária sobre formação, né, e capacitação do pessoal, e, de fato, se a gente realmente colocar para girar realmente essa ligação entre professores e artistas com a nova geração, a gente consegue aí uma geração nova que tem de 15 a 20 e poucos anos, são os próximos daqui a 10 anos que vão estar discutindo isso, e são as pessoas que vão estar nos nossos lugares. A gente está formando não só profissionais e artistas, como novos prováveis membros do conselho, novas pessoas que vão discutir futuramente isso. É mais do que simplesmente ensinar uma arte, inserir, num fato, a cultura como um processo. Uma questão que eu tenho, Vitor, o questionamento é o seguinte: na área de cinema, assim como teatro, né, também, outras áreas, mas especificamente cinema, a gente tem uma complexidade de profissionais para gêneros diferentes de produções. O Sandro está aqui de prova, né, sobre a necessidade de aderecista. A gente teve uma dificuldade no nosso curta de achar aderecista, ou produtor de objetos, na região de Londrina e Maringá, imensa. Então, não existe esse tipo de profissional. Lógico que esse tipo de profissional só vai ser formado quando tiver um mercado mais adequado e também quando tiver muito mais produções para que esses profissionais se formem, né? Ou seja, isso aí vai ser lá em 2026, 2027, para ter esse fluxo. Minha pergunta é o seguinte: dentro desse projeto, existe algum tipo de planejamento progressivo de inserção não só de formação, mas de capacitação de profissionais? Por exemplo, a gente tem uma necessidade também, um tipo de profissional que é o eletricista, o gaffer, né? O eletricista, o iluminador, são profissionais que podem trabalhar tanto em cinema, como trabalhar em dança, como trabalhar em teatro. Esse tipo de profissional formado, que possa rodar entre esses projetos, é interessante e não é necessariamente ligado a uma área específica. Então, esse tipo de formação se está também no radar nos próximos anos, de trabalhar esse tipo de formação desses profissionais que são meio coringas dentro das equipes, que podem fazer girar as próprias outras
não só dividir em setores, mas girar entre setores, né? O profissional, por exemplo, eletricista trabalha em todas as áreas, especificamente. Um aderecista trabalha em várias áreas específicas. Então, esse tipo de profissional é um profissional não de formação, mas de capacitação, e é um projeto secundário. Existe o radar disso para os próximos anos, 2, 3 anos? Existe. E aí um exemplo básico que eu dou é o seguinte. Bom, vou agradecer primeiro o comentário da Sueli, do Sandro, aí, do próprio Ribamar. É isso, gente, vamos construir em conjunto. Nós falávamos ano passado, vamos discutir, vamos fazer em conjunto, vamos fazer acontecer. Está acontecendo, por questão de paciência, acerta ali, dá um erro ali e tal, mas vamos fazer e deixar um legado para a população de Maringá. Respondendo especificamente ao Ribamar, Riba, a gente pensou assim, aí eu vou dar um exemplo besta, cara, mas só para ter noção. Não adianta sonhar em ter algo X se às vezes você não tem estrutura. Então, o exemplo é, o município quer ofertar aula de dança, por exemplo. Só que daí a gente não tem o tecido, ou não tem o local que tem o tecido. Então, como é que você vai ofertar aula de circo? Primeiro você precisa resolver esse problema da falta de tecido, e em vez de você ficar pensando assim, nossa, vamos resolver, depois não. Enquanto vai resolvendo essa questão da aula de circo, vamos dar aula da dança que é possível fazer, a dança de salão, ou balé, alguma coisa assim. Nisso você consegue escalonar aquilo que está próximo de ser feito, pode ser feito na hora, aquilo de médio prazo e aquilo de longo prazo. E aí, pensando na formação mais específica de pontos diferentes que talvez Maringá não tenha, eu lembro a vocês que no ano passado nós conversamos aqui com o conselho de que havendo interesse de trazer oficinas, pensar planejamento, vocês acionassem o conselho mandaria para a gente nomes e possibilidades de oficinas. Aí, na medida do possível, nós contrataríamos e faríamos essas aulas de forma online, presencial, enfim, isso daí é independente. Então, mobilizem os conselheiros de vocês, pensem aquilo que falta. Outra coisa também, aproveitando esse momento, eu sei que não foi isso que o Riba perguntou, mas acho que é importante. Se vocês têm ideias, tragam para a Secretaria de Cultura ou passem para os conselheiros, que é muito comum, e eu sei, gente, que fala assim, nossa, mas a Secretaria fez isso. Se fosse eu, tinha feito diferente. Pô, então vem falar para a gente, entendeu? Porque nós estamos abertos para fazer acontecer. A Nara é um exemplo disso daí. O próprio conselho é um exemplo. Queria fazer o diagnóstico? Traz aqui a ideia, vamos fazer. Quer fazer o fórum? Vamos fazer. Nós estamos abertos para fazer acontecer e estamos fazendo. Então pensem nisso, levem no coração de vocês essa questão também. Obrigado. Só queria reforçar com o Riba a questão de que ele lembrou muito bem a questão de eletricista, gaffer e até outras coisas. Essa semana eu conversei com o Marco Cordioli e ele vai lançar um projeto agora no começo do ano para utilizar aqueles galpões daquelas incubadoras ali que ficam atrás do Aldo, onde era o IBC ali. E provavelmente nós, via Procinema e via Polo de Cinema, vamos fazer uma parceria com esse projeto para incluir justamente essas áreas técnicas do cinema, viu, Riba? Então, está no nosso foco, juntamente como o foco de fazer cursos para formação justamente de técnicos, né? Porque o Polo acontecendo, vão ser os primeiros profissionais a serem contratados em grandes produções, são justamente os técnicos, e nós já estamos trabalhando nisso para ampliar essa possibilidade de trazer cursos justamente nessa área de formação de pessoal de produção mesmo, tá? Claro, só antes de responder, eu queria responder a Vitória que ela colocou no chat aqui. Eu também fiquei pensando sobre isso, Ribamar, porque a lista de técnicos da área de arte é grande. Além de iluminação e som. Eu mesmo, figurinista, fiquei me perguntando se teria uma oportunidade dentro dessa lista. Terá, e aí o que a gente estava pensando aqui internamente, foi até falado em algumas reuniões dos diálogos setoriais, é que, por exemplo, é muito claro para a gente, é um exemplo, tá? Que música e literatura são muito diferentes, muito diferentes. Então você precisa fazer 2 decretos regulamentadores diferentes.
Agora, por exemplo, dos técnicos, talvez a gente faça algo que não seja tão específico, a gente configure as possibilidades de quais são os técnicos que podem trabalhar com arte e cultura. Som, música, adereço, figurino, etc. E outros. Aí você já mata a situação aí. Então, respondi correndo, mas respondi. Vitória, obrigado pela pergunta. E em relação ao que o Depra pergunta, bom, estava um embrólio assim enorme em 2021 em relação ao Plaza, criamos uma comissão para acompanhar, para que fosse transparente o processo. E em resumo, o que acontece é o seguinte: nós conseguimos uma liminar na justiça que avaliou o prédio do Plaza em 7 milhões e 200. Uma das famílias cobra ainda algo em torno de 12, 13 milhões. A partir do momento que nós recebemos a notificação judicial, nós fomos atrás, conseguimos conversar para fazer esse depósito em juízo, que aí a partir disso você consegue a emissão da posse. Só que 1 ou 2 dias depois, acho que foi um dia na verdade, que saiu essa liminar para o município, a família conseguiu derrubar na justiça liminar. Então hoje você depositando dinheiro no Plaza, você não consegue a emissão da posse. O que nós estamos articulando com o gabinete, o prefeito deu até uma entrevista sobre isso. Que nós vamos depositar o valor de 7 milhões e 200, muito provavelmente com recursos próprios, para pressionar a partir daí a justiça, porque o que a PROJE nos informou, que a Procuradoria Jurídica informou, é que na prática a justiça pode tramitar normalmente o processo. Só que depositando esse valor é como se você pressionasse a justiça a dar uma decisão final. Porque o que aconteceu? Houve um parecer técnico, né, um laudo de um avaliador de imóveis falando que o Plaza vale 7 milhões e 200, só que a família quer 11, 12 milhões. Então, para ter uma resposta rápida, o juiz deu uma liminar para a gente, que depois caiu. Então, na avaliação do município, esse é o valor que nós vamos pagar. Então, você depositando isso, você pressiona a justiça. A gente deve ter alguma reunião nos próximos dias para definir os encaminhamentos. Inclusive, a gente deve daí chamar uma reunião dessa própria comissão para pensar todos os cenários, inclusive os cenários negativos, né, para caso aconteça alguma coisa, que daí você precisa repensar como um todo. Desculpa, eu falei correndo, né? Claro que não, claro que não. Especulação imobiliária. Hoje você tem a gestão do LIS que tem interesse. Olha, o que eu, Mas qual que seria o mecanismo legal que a prefeitura, fora essa pressão econômica, de economia, de real, assim, de legalidade? Por exemplo, se o imóvel é deles, eles têm o poder total de decidir o que eles querem fazer com aquele imóvel, né? Ou não? Eu tenho todas as entrevistas lá daquele do Cine Teatro Plaza Nosso. Inclusive, eu estava com a câmera lá, a gente fez um movimento lá de pertencimento, fizemos entrevistas com as pessoas que passavam por lá, e muita gente falou que ali foi a primeira vez que deu um beijo no cinema, né? Então, essas coisas é bem legal, tem esse material aí, se contribuir com alguma coisa, a gente se organizar para fazer essa parada aí na frente, estamos aí. Não, eu só queria reforçar que, assim, se realmente esse pagamento em juízo acontecer, ele é fundamental e importantíssimo, porque nós já estamos indo para o 3º ano seguido da cultura perder 9 milhões, entendeu? Então nós precisamos acabar com isso.
Esse é o último ano, senão, eu não sei, eu acho que o Conselho tem que tomar medidas se esse ano continuar isso, porque não pode. Terceiro ano seguido. Não, sim, e é justamente isso, porque a gente tem passado, são 3 anos seguidos que nós perdemos 9 milhões. Mesmo que a gente não recupere isso depois, no sentido de, olha, nós não vamos conseguir colocar 9 milhões, mas que seja 5 milhões, é muito dinheiro. Daria para a gente dobrar o Aniceto e dobrar quase todas as iniciativas que nós temos hoje de editais da cultura. Então, assim, eu vejo de uma forma extremamente positiva essa questão de tentar acabar com, pelo menos, essa questão legal do orçamento. Deposita em juízo e deixa rolar. Pelo menos assim acaba o problema para a gente, que é produtor de cultura. Porque pelo menos aí o ano que vem a gente vai saber que seja 2, 3, 4 ou 9 milhões, isso vai ser incorporado ao orçamento da cultura e não mais o que nós estamos perdendo, que nós não podemos mais perder isso aí, né? É isso aí. Eu queria agradecer ao Alan, a presidência, toda a equipe diretora do Conselho, que tem feito um trabalho magnífico, apoiando, trabalhando em prol das políticas públicas para a cultura e nos apoiando naquilo que tem que apoiar também. Queria parabenizar as demais pessoas que tiveram presentes aqui na reunião e dizer que o trabalho da Secretaria de Cultura continua, gente, com todas as dificuldades do mundo. No passado, nós realizamos 150 ações e eventos direto e indiretamente, já fizemos diálogos setoriais, lançamos 2 anicetos, e é isso, nós estamos trabalhando em conjunto por e para vocês. Então, muito obrigado, tenhamos todos e todas um grande ano e a gente está à disposição. É só chamar a gente aqui que nós participamos da reunião com vocês. Obrigado. Até mais.